Fala galera do nono! O papo hoje é sobre imperialismo, beleza? Que começa por volta do século XIX, com a chamada Segunda Revolução Industrial, onde as máquinas a vapor deram lugar aos motores a combustão, aos motores elétricos. A indústria siderúrgica, que é a indústria de aço e de produtos químicos, também passou a ganhar muito mais destaque. Nesse momento, o mundo entra na fase do capitalismo monopolista, ou seja, a economia de países como a Alemanha, Estados Unidos e França foi dominada por empresas gigantes. Essas empresas, que controlavam um único setor do mercado, são chamadas de monopólios, ou seja, poucas empresas controlam a produção de um determinado produto. Esses monopólios formam os trusts, ou seja, grupos de empresas que dominam todas as etapas da produção. Por sua vez, essas empresas trataram de constituir cartéis, ou seja, acordos entre elas para dividir o mercado, montar acordos e estabelecer preços, ou seja, zero concorrência. O problema é que, com o passar do tempo, essas empresas cresceram demais. Sua produção era tão grande que as mercadorias encalhavam por falta de compradores. Daí as perguntas: como conseguir novos mercados? Como baratear os custos ou como conseguir matéria-prima mais barata? E, principalmente, como obter mais lucro? A resposta veio com a nova fase do capitalismo, o imperialismo. A coisa é bem simples. O imperialismo é consequência do capitalismo monopolista. Um país se torna imperialista quando suas empresas nacionais crescem a ponto de se tornar monopólios. Esses monopólios investem capital, ou seja, investem dinheiro em outros países e se tornam donos de plantações, de minas, de empresas, de bancos. Com qual objetivo? O lucro. Um monopólio imperialista ou empresa imperialista, ela quando domina e explora determinado país, ela busca três coisas: matérias-primas mais baratas, mercado consumidor e mão de obra abundante. Detalhe, esse novo colonialismo é diferente do antigo sistema colonial, que predominou na América entre os séculos XV e XVIII. Em 1885, representantes de 14 nações europeias, mais os Estados Unidos, se reuniram para decidir como seria o futuro da África. Isso mesmo, eles debateram a partilha do continente africano, na Conferência de Berlim. Só que os europeus, quando partilharam a África, não levaram em conta as necessidades dos povos que lá viviam. Aconteceu, por exemplo, de um povo ficar dividido metade em uma região, metade em outra. Ou, na mesma região, tiveram que conviver nações africanas que eram rivais há séculos. Você pode se perguntar, e os africanos não fizeram nada? Resistiram. Porém, era difícil enfrentar granadas e fuzis utilizando lanças e escudos. A história do domínio colonial do imperialismo é a história da brutalidade. Aldeias invadidas, casas incendiadas juntos com os moradores e metralhamento de tribos inteiras. Casos específicos. Na Índia, desde o século XVI, era cobiçada pelos europeus. A Inglaterra tomou grande parte do país e se estabeleceu um regime de protetorado, ou seja, as autoridades britânicas controlavam a administração local. Os indianos tentaram se rebelar. A Revolta dos Cipaios foi um movimento nacionalista reprimido com selvageria pelos ingleses. Na China, o principal conflito foi a Guerra do Ópio, que era uma droga pesada vendida pelos ingleses em território chinês. Quando o governo chinês proibiu os britânicos de vender, eles reagiram bombardeando várias cidades portuárias da China. No Tratado de Nanquim, a Inglaterra obteve a abertura de 5 portos chineses ao livre comércio. 2 outras revoltas populares contra a opressão imperialista aconteceram: a Revolta dos Taiping e a Revolta dos Boxers. Você pode se perguntar, como os governos europeus e os capitalistas conseguiam fazer essas barbaridades e manter a consciência tranquila?
Bom, eles acreditavam que o colonialismo transmitia o progresso econômico e cultural. A ideologia do imperialismo utilizou a biologia para justificar as agressões aos outros povos. No final do século XIX, aparecem as teorias racistas, que acreditavam que a raça branca era superior às outras e por isso merecia dominar o planeta. Acontece que nenhuma teoria sobre raça tem fundamento científico. O darwinismo social criado por Herbert Spencer defendia que as desigualdades sociais nada mais eram do que o resultado da natureza, ou seja, os fortes, os burgueses, tinham se mostrado mais aptos do que os trabalhadores assalariados na luta pela sobrevivência. Os europeus tinham o direito de roubar, explorar e assassinar milhões de asiáticos e africanos. Ironia é que o imperialismo, cada vez mais crescente, vai levar as potências europeias em rivalidades, resultando na Primeira Guerra Mundial.